Boa noite a todos e todas. É mais um curso da Cia Fagulha, editora Cia Fagulha, www.ciafagulha.com.br. Tênis Williams, Além do Cânone, com Fulvio Torres Flores, Luiz Marcos Arnoldo Toledo e Thomas Fink. Todas as quintas-feiras, das 19h30 às 21h30. Esse programa do curso, quem acompanha por YouTube vai poder acessar o link para a programação completa. Fulvio Torres Flores, doutor em letras pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, com tese sobre a dramaturgia de Tênis Williams, docente do curso de licenciatura em artes visuais da Univasf, autor do livro Da Depressão Econômica, As Raízes do Macartismo, Análise Histórico-Crítica de American Blues, coletânea de peças curtas de Tênis Williams. São Paulo, editora Humanitas, FAPESP, 2015, editor-chefe da revista eletrônica Dramaturgia em Foco. Luiz Márcio Arnoldo Toledo, doutor em Teoria e Prática do Teatro pela Escola de Comunicação e Artes da USP, com tese sobre a dramaturgia de Tênis Williams, docente de cursos de extensão do projeto Narrativas e Visualidades da Univasf e autor do livro Tênis Williams, Algo Não Dito, São Paulo, Giosp, 2018, editora adjunta da revista eletrônica Dramaturgia em Foco. Professor Fulvio para a apresentação de hoje, aula 5, 10 Blocks on the Canyon Real, 10 blocos no Caminho Real, de 1946, peça de estações em 10 blocos, cenas, com elementos da peça de sonho, que apresenta reflexões sobre uma sociedade distópica e o macartismo, trazendo à cena personagens da literatura europeia consagrada e da cultura popular. Esses são alguns dos livros da editora Cia Fagulha, encontrados em www.ciafagulha.com.br, WhatsApp 11951198357, e-mail editora@ciafagulha.com.br. Se quiser apoiar a editora para novos cursos, vídeos, artigos e entrevistas, blog da Cia Fagulha, blogspot.com, e o apoio financeiro, chave pix, editora@ciafagulha.com.br. Vamos lá, professor Fulvio, sua vez. Boa noite, pessoal. Vou começar, como as outras vezes, apresentando a tela dos slides, onde há o percurso que nós vamos fazer durante essa aula. Então, já enviei os dados, está entrando aí. Vamos lá. Hoje, então, nossa última aula da primeira parte do curso, né, que eu estou lecionando, é sobre 10 Blocks on the Canyon Real Offensive. Então, o percurso que nós vamos passar hoje é falar um pouquinho sobre as raízes do macartismo e o pós-Segunda Guerra Mundial. Em seguida, falar um pouquinho sobre peça de estação, peça de estação e sonho, peça de sonho. São conteúdos bem breves. Vou contextualizar também a escrita, a publicação e as encenações dessa peça. Falar em seguida do teatro plástico e, por fim, falar essencialmente da peça. Aqui eu trago uma imagem de um teaser que foi da encenação dessa peça em 2009 em Nova York. Foi a primeira vez que a peça foi encenada. E eles lançaram esse teaser que dizia Kilroy's coming, né? Kilroy está chegando. E nós vamos falar disso depois, durante a aula também. Então, começar com as raízes do macartismo, né? E o que acontece após a Segunda Guerra Mundial. Para falar disso, na verdade, a gente precisa falar ainda de antes da Segunda Guerra, porque essas raízes elas estão lá, né? Já nos anos 30, como nós vimos nas outras aulas, havia aquela forte questão anticomunista, né? E em certa medida, ou pelo menos em larga medida, anti-esquerda nos Estados Unidos. Mas, especialmente com o fim da guerra, da Segunda Guerra, em 1945, começa-se a falar, enfim, de tolerância ao comunismo. Ou seja, o comunismo era algo que precisava ser erradicado, né? Ele era uma ameaça realmente muito forte e
via-se como uma ameaça muito forte e queria-se erradicar. E para isso, não se esperou o final da guerra. Já antes, bem antes do final, na verdade, no início da guerra, já foram tomadas algumas atitudes por parte do governo para chegar a isso, para concretizar essa erradicação. Né? Entre elas, eu trouxe aqui duas, o Deas Committee e o Smith Act, que foram atos que visavam perseguir as pessoas de esquerda, especialmente aquelas associadas a partidos como o Partido Comunista, e isso visava também, claro, prejudicar sindicatos, enfim, quebrar as lutas na medida do que eles conseguissem, quer dizer, eram atos lançados para ver o que se conseguia com eles, e eles foram galgando, digamos, proporções e foram dando resultado. Os atos mais violentos, eles virão a partir de 47, como o ato Taft, por exemplo. Mas aí está fora do escopo da peça, da escrita da peça, porque a peça foi escrita em 46. Mas eu falo desse de 47 para a gente entender que este ato de 47, que aí vai começar uma perseguição mais acirrada, ele é um ato que não é isolado, ele não nasce em 47 isolado. Ele tem digamos, um rastro todo que já vem do final dos anos 30. E nós sabemos, como nós vimos nas aulas anteriores, que não era só nos anos 30 que havia essa perseguição. Essa perseguição ela já é dos anos 10, dos anos 20. Nos anos 30 ela se intensifica, porque nos anos 30 a esquerda e os comunistas eles conseguem um prestígio maior junto à sociedade. Mais, por quê? Porque faz estar na depressão e as pessoas começam a entender melhor a realidade do ponto de vista da luta de classes. Então, agora, nos anos 40, com a depressão encerrada, é o momento de acabar com isso de uma vez. É assim que o governo pensa. Né? É preciso acabar com isso de uma vez. E a gente tem um dado interessante que o Hobsbawm traz, o Eric Hobsbawm, historiador, que é que dos anos 20 até o meio da década de 40, houve um verdadeiro recuo da democracia, especialmente nas Américas, que é onde a peça se passa. Né? Em 1920, havia 35 governos constitucionais e eleitos. Em 1944, vai cair, nós estamos falando de um universo 65, que o Hobsbawm levanta. Então, nós temos 35 para 65, que é um pouco mais da metade, e em 24 anos nós vamos ter, né, de 1920 até 1944, isso vai diminuir para um terço, praticamente, de 35 baixa para 12. Então, nós temos 12 de 65, nós temos menos de um quinto dos países são democráticos, o que antes era um pouco mais da metade. Então, há um verdadeiro recuo da democracia no mundo, e isso nas Américas se mostra muito grande, é muito maior. Vai haver poucos países na América do Sul e na América Central, especialmente, que vão poder ser considerados democráticos, né, com uma Constituição em funcionamento e respeitada e eleições constantes, diretas e tudo mais. E isso tudo faz com que continue o capitalismo representado pelos Estados Unidos e o socialismo pela União Soviética. Então, este contexto, que não é um contexto só dos Estados Unidos, quer dizer, agora nós estamos falando de uma defesa de sistemas de governo e de sistemas que vão mundiais, né, para realmente geopolítica grande. E aí essa questão toda ela vai estar representada na peça. Então, a gente tem, com isso que eu disse, do recuo da democracia, vamos falar um pouquinho agora também da peça de estações e da peça de sonho. Mas são termos que a gente não vai desenvolver muito aqui na aula, porque eles servem para... Então, eu não vou me ater muito a essa questão das estações, peça de estações e peça de sonho, porque elas são ideias que o próprio Williams utilizou para a peça, mas eu não acredito que a gente precise fazer a análise da peça dele a partir dessas categorias unicamente. Eu acho que dá para levantar vários pontos e usar essas categorias como, digamos, um início, para a gente entender do que ele está propondo ali. Então, a peça Estações, ela trabalha conforme o Anatol Rosenfeld explica,
com o único ego do herói, com uma unidade do personagem central. Então, ela não vai ser uma peça que vai se preocupar com aquilo que o drama, que é a base do drama tradicional, que é justamente a relação interdialógica, né? Que ela ser sustentada pela relação interdialógica e que essa relação entre duas partes, né, em geral um protagonista e um antagonista, existe um objetivo no meio que eles querem alcançar e isso dá a sustentação de toda a peça. Aqui não, aqui nós temos um herói que tudo gira em torno dele e ele dá unidade à peça. Né? Ele é, digamos, a razão da existência dessa peça. Para a gente fazer uma comparação entre essa peça, por exemplo, e uma outra que a gente viu no curso, foi Candles to the Sun. Se em Candles to the Sun, é difícil a gente falar num herói que tem a unidade central da peça, porque a peça, por exemplo, no início nós temos a Hester e o Bram. Passa um tempo, a Hester morre, né? Cena 3, ela está lá, na 4 ela não está mais. Mas fica a Fern. Então não há, na verdade, a dependência de um personagem central, que vai dar unidade. Você tem personagens que compõem o todo, vários personagens que vão compor o todo. E nessa peça, não, nós temos um herói único que é capaz de dar essa unidade. A peça também ela se estabelece em blocos, que a gente pode chamar das diversas estações, embora na peça de estações, em geral, o tempo está mais estendido. Né? Não acontece em time blocks. Em time blocks a gente tem praticamente que um tempo trágico ali, né? Uma ação que se passa de um dia até a manhã seguinte, coisas assim. Aquele dito tempo trágico. Mas a ideia de fracionar em diversas cenas, ela é uma ideia típica da peça de estações. Que, por exemplo, o Williams vai trabalhar no Bond. Né? Esse tem elos mais independentes, ou seja, como o herói não tem um objetivo dado e claro, uma cena ela passa a ser independente da outra, porque ela não tem uma relação causal. Uma coisa não acontece para que outra possa acontecer. As coisas simplesmente vão acontecendo à medida mesmo da que a gente vai ver nos próximos 2 quadros, que são os relativos ao sonho. E aí também, agora já falando em sonho, o Williams era um admirador do Strindberg. O Strindberg falava que era importante imitar a forma do sonho, que é desconexa, mas aparentemente lógica. Então, essa desconexão que está na obra do Strindberg, ela é uma desconexão que aparece também, por exemplo, nos escritos do Freud. Né? O Freud fala sobre os sonhos, os 3 tipos de sonho. Então, a gente tem um sonho que ele é mais trivial, que a gente sabe do que se trata. Né? O próprio produtor do sonho consegue revelar. Tem o sonho desconcertante, que tem um elemento estranho, mas, no geral, a gente sabe do que as coisas querem dizer. E há o sonho desconexo, em que aparecem muitos elementos estranhos e que esses sonhos dependem de uma elaboração mais delicada, mais apurada. Então, Strindberg tinha essa ideia, né, de imitar a forma do sonho, essa forma desconexa. E também o Rosenfeld vai dizer que na peça de sonho é a própria subjetividade que se constitui em mundo. Né? Não é a representação de uma subjetividade, de várias subjetividades. A subjetividade aparece em forma de constituição de mundo, porque ela já o sonho já é uma subjetividade. Ele já é uma produção do universo subjetivo. Né? Então, a gente tem aqui alguns elementos interessantes para pensar esta peça que o Williams tratou de escrever em 46, e aí nós começamos com uma peça, né, nosso curso, com uma peça em 36, e agora, 10 anos depois, nós estamos com uma peça curta, em um ato, que é completamente diversa daquela anterior. E nós vimos nesse percurso aquela peça que é muito mais calcada no realismo, né, o Candles to the Sun. Vimos uma peça estranha e o caso das Petúnias Pisoteadas, que já são peças que começam a mexer com esse universo diferente do que a gente vai ver em seguida, que é o teatro plástico,
Mas nessa peça, digamos, o teatro plástico está completamente aflorado, ele já está constituído. E ele só pode se constituir porque Williams soube recorrer aos elementos das estações, ou seja, desse fracionamento e dessa unidade do personagem central, e também não criar a dependência de uma cena com a outra, ou seja, trabalhar de forma mais independente, e deixar que o onírico, o desconexo, se exprima. Né? Então, nós vamos ainda falar isso sobre isso na parte da análise da peça. Falar um pouquinho agora sobre a escrita, a publicação e as encenações dessa peça. Essa peça começa a ser escrita, pelo que se tem notícia, em 45. O Williams ele faz uma viagem para o México, se encanta com muitas coisas, com a cultura. Essa peça que não está completada, né? Camino Real, or the Rich and Eventful Death of Oliver Wayne Miller. Ela é uma peça que ele não completa, ele usa elementos de outras peças, inclusive esse Oliver Wayne Miller, ele aparece em contos, em um conto chamado One Arm, né, um braço, e ele vai usando esses materiais, mas ele, em certo momento, parece que desiste, pelo que está relatado nos diários dele, de fazer essa peça do jeito que ela estava indo. Né? E aí ele registra, inclusive, que ele está escrevendo uma peça em um ato que pode sair boa, né? Mas que repete algum material e personagens conhecidos, que é essa versão. Vejam que esta, de 45, ela não tem praticamente nenhuma ressonância, ou pelo menos não indica ter nenhuma ressonância com a peça que ele vem a fazer em 46. Mas ele já estava com a ideia ali, já estava com a ideia do Camino Real na cabeça, querendo fazer algo com isso. Né? E aí é em 46 que ele vai realmente desenvolver. Aí em 46, de 45 para 46, ele escreve, em 46 ele termina, e a peça só vai ser publicada em 48. Eu mostrei esse slide para vocês na aula passada, não vou reler tudo novamente, só para a gente entender que, e lembrar, na verdade, que a peça faz parte desse conjunto chamado Blues Americano. E foi publicada em 48. A peça vai ter quase uma encenação em 1951 pelo Elia Kazan, mas não deu certo essa encenação. O Williams queria muito fazer, se preparou, inclusive, estava disposto a escrever cenas e tudo mais, mas o Kazan não parecia estar muito empenhado em levar adiante. Tanto que o Williams, em seguida, começa a desenvolver os 10 blocks do Camino Real em Camino Real. Aí uma peça longa, com 16 blocos. Muitos dos personagens se mantêm, na verdade, a maior parte se mantém, ele funciona, mas um personagem, principalmente, é tirado da literatura, né, o Lord Byron, de escrita literária, um autor literário que ele coloca na peça, mas ele muda, a estrutura ele muda bastante. Né? Eu não vou me ater aqui ao Camino Real, porque o 10 Block já é a peça que a gente programou e é a peça que ela já ocupa um bom tempo para se falar dela. Mas o Camino Real é uma peça posterior. Ela vai ser encenada, na verdade, em 53, não faz ela não chega nem a fazer uma pequena carreira. Ela tem poucas apresentações, é considerado um fracasso e retirada de cartaz logo. Apesar de ter havido um movimento de artistas para que ela ficasse em cartaz, porque eles achavam que aquele era um grande novo teatro surgindo, mas foi uma peça muito estranha para o público da Broadway daquela época. Ela vai voltar a ser encenada depois, há algumas décadas, aí já com críticas melhores, com entendimento melhor do público, mas nessa ocasião não. O fato é que em 51 ele não consegue, e depois a peça não é encenada, até 2009. Então, a primeira encenação dela vai ser feita em Nova York, com a direção do David Herskovitz,
Aqui está o cartaz da peça, e foi a estreia mundial em 2009. E vejam, o cartaz privilegia a figura da Esmeralda, com o coração de ouro do Kilroy na mão. Depois vai haver uma encenação em 2012 no Provincetown Tennessee Williams Theatre Festival, em Provincetown, em Massachusetts. É uma cidade no estado de Massachusetts, uma cidade costeira, que tem esse festival anual, e esse festival encena sempre algumas peças, todo ano encena peças diferentes. E em 2012, Ten Blocks foi levada ao cartaz lá. Aqui eu vou procurar, durante a apresentação, eu inseri fotos das encenações, das quais não é análise das encenações, mas talvez eu faça um comentário breve ou outro para localizar vocês. Aqui nessa encenação é a cena inicial, em que a figura está indo para a fonte. E eles optaram por fazer a figura em forma de boneco, né, de um esqueleto, e não de uma pessoa, né, de um ator, ir até a fonte e procurar pela água. Então, essa foi a encenação de 2012. Também em 2012, é dirigida pelo David Kaplan, que é um importante conhecedor das obras do Williams, tem livros publicados, é curador de festival. Ele fez essa encenação no Uruguai, com um grupo de teatro local. E aqui já dá para perceber um pouquinho algumas das palavras em espanhol, enfim. E os cartazes ao fundo, cada cartaz tem um personagem, que é algo que depois vai se repetir numa outra encenação que ele faz. Vou mostrar a imagem a seguir. Em 2016, ele dirige uma companhia de teatro de Gana. E aí ele atores de Gana, faz apresentações lá em Gana mesmo, e também nos Estados Unidos. Aqui eu trouxe cartazes que eles usaram no fundo do palco para ilustrar, para compor a cena, na verdade. Aí a gente tem os garis, o Casanova, e aqui eu tenho uma imagem desta encenação no festival de Provincetown, dirigida por ele. Aí dá para ter uma ideia. Como ele foi o diretor das duas, ele usou a mesma característica desses cartazes com os nomes dos personagens, né? Esses cartazes no fundo com o nome dos personagens. E aí, desculpem, essa é a encenação de 17. Então, durante a apresentação vai aparecer mais algumas imagens, e algumas delas eu vou comentar com vocês. Então, dito isso, vamos falar um pouquinho do teatro plástico. O teatro plástico é tão comentado na obra do Williams. O Williams vai escrever em 46, se não me engano, no prefácio do Zoológico de Vidro, ele escreve o seguinte: que o expressionismo e todas as outras técnicas não convencionais no drama têm um único objetivo válido, uma maior aproximação da verdade. Aí ele fala que a peça, ele critica, né, a realista, com a sua geladeira Frigidaire, cubos de gelo verdadeiros, se falam exatamente da mesma forma que a plateia, que tudo isso corresponde a uma paisagem acadêmica na pintura, e tem o mesmo valor e semelhança fotográfica. E que hoje, em dia, todo mundo deve estar ciente da falta de importância do aspecto fotográfico na arte. Ele está falando aqui das artes plásticas, porque, claro, escrevendo esse texto nos anos 40, nós já tínhamos tido todos os movimentos das artes plásticas, os ditos ismos. Após o realismo. Então, já tinha tido o impressionismo, o cubismo, o surrealismo. E outros. Ele está dizendo, a ideia de que uma tela tem que retratar o mundo, representar esse desejo
fotográfica, ele não tem mais lugar. E aí ele vai dizer, olha, a verdade, a vida, a realidade são coisas orgânicas, que a imaginação poética só pode representar ou sugerir na essência, através da transformação, que é o que todos os ismos fizeram. A gente pegar o impressionismo, o cubismo, o surrealismo, o expressionismo, todos eles transformaram a realidade tal e qual ela era, aquela realidade que o realismo procurava. O programa ele copiava na melhor expressão da verdade, isso não dá mais certo. O que dá certo agora é a transformação. Ou seja, mudança em outras formas diferentes daquelas que estão presentes apenas na aparência. Ou seja, até a realidade, ela não é real. Por quê? Porque ela é uma aparência. A gente tem que ir além daquilo que a realidade nos mostra aparente. Formação, ou de uma deformação, que ela venha. E é isso que nós vamos conseguir um teatro diferente. Ele não falou ainda aqui do plástico. Ele vai falar agora. Aí ele fala que essas observações não devem servir como prefácio apenas para essa peça, porque elas têm a ver com a concepção de um novo teatro plástico, que precisa substituir o exaurido teatro das convenções realistas. Isso está nas notas de produção para o Zoológico de Vidro. Eu usei aqui a tradução da Clara Carvalho, do Grupo Tapa, que está publicada no livro, no volume de realizações que tem o Zoológico de Vidro. Tem outras peças também, as referências está tudo marcado. E agora é interessante, este trecho de texto aqui que eu estou para vocês, que o Willis vai dizer o seguinte, olha, esse trecho é de 45, é anterior às notas de produção. Vocês vão entender já por que eu coloquei depois. Tal deve ser a diferença entre o mundo e o palco, porque eu penso no palco como um espaço que é mais como a tela do pintor do que comumente permite-se que seja. E ele vai dizer, quer dizer, o que tem na tela do pintor? O pintor trabalha com que termos? Né? O que é a proximidade que tem que haver entre a arte do dramaturgo e a arte do pintor? Isso está no balanço, no ritmo e na linha. Por quê? Porque isso vai permitir com que o trabalho saia do campo literário, estritamente. Ou seja, das amarras do dialógico, das amarras do drama. E vai começar a entrar no campo das artes plásticas, na pintura, na escultura, na arquitetura. E aí usa de novo o termo, surge um teatro plástico que, nas mãos de artistas suficientemente talentosos, pode oferecer o mesmo choque misterioso e o mesmo deleite que as grandes pinturas proporcionam. Então, veja que a questão agora não é proporcionar uma peça que seja inteligível para o público, mas que ela provoque um choque misterioso e um deleite, ou seja, que ela seja aproveitada, assim como as telas das artes pós-realismo são, em que haja esse senso de entendimento daquilo que não está lá dito, mas que está lá, né? Esse choque misterioso. E um deleite, o que o anseio dos artistas, ou a visão dos poetas, como ele pode me trazer, não apenas uma mimetização. Depois que ele escreve esse texto chamado Notas ao Leitor. E esse texto não foi publicado até recentemente, até 2009. E esse texto é prévio pelo que os pesquisadores analisaram, ele é prévio ao texto das notas de produção. Tanto que lá ele chama de notas de produção e aqui ele chama de notas ao leitor. Mas vejam como ele estava trabalhando com a ideia do teatro plástico. Ele trabalhou com isso em mais de um texto. Né? E agora vamos falar, então, de Camino Rio, né? 10 Blocks on the Camino Rio, a Fantasy. Bem, em primeiro lugar, a gente tem que falar da pronúncia, né? Eu estou falando aqui Camino Rio, e se a gente fosse falar em inglês, seria, na pronúncia, desculpe, se a gente fosse falar em espanhol, seria Camino Real, ou algo assim, né? Eu não conheço espanhol a ponto de saber pronunciar com clareza, mas seria diferente da pronúncia do inglês, que é Rio para Real. Então, o que a gente tem, o Lin já diz que a pronúncia tem que ser anglicizada, porque ele não quer que a palavra real, né, do real,
ela seja pronunciada em espanhol, porque em espanhol, real tem duas acepções, assim como em português. Pode ser real como de realeza, né, de algo monárquico ligado à realeza, ou real de realidade. Em inglês, real só quer dizer de real, de realidade. Não dá a ideia de realeza. E aí ele pede isso já como uma forma de causar no título uma espécie de curto-circuito no nome. Porque a palavra camino real, em espanhol, ela é o caminho real, ela era o caminho da realeza. Quando ele pede para que seja falado real, ele está dizendo, não, é um caminho da realidade, não é o caminho da realidade. Pessoal, eu caí e voltei. Sim. Alguém ouve? Estamos escutando, professor. Ah, então tá certo. Eu vou reprojetar, manter a câmera desligada. Vocês ouviram alguma coisa desse slide? Sim, você estava falando sobre a pronúncia anglicizada. Que ele pediu para ser anglicizado. Certo, eu acredito que vocês tenham ouvido a parte que eu falei da pronúncia da parte toda. Eu estava mencionando essa figura, essa imagem que está aí, que é do histórico, né, do caminho real histórico na Califórnia. Em seguida, eu vou mostrar uma imagem. Vou fazer o seguinte, aliás, eu vou mostrar agora já. Esse é o caminho que vai de San Diego até Sonoma, mais ou menos 1.000 quilômetros, por praticamente toda a costa da Califórnia. A missão espanhola, que foi ali para catequizar os nativos americanos. E claro que tinha também um ideal expansionista nisso. A ideia da missão era, digamos, um primeiro passo. Podem olhar pelos nomes das cidades, né? Elas são todos nomes em espanhol. E esse caminho ele está, em boa parte, preservado até hoje. Por isso que eu trouxe essa imagem aqui para ilustrar. Eu vou falar rapidamente, começando por um porto não identificado nas Américas. Ele tem uma praça bastante descrita, com um espaço, né, uma indicação de espaço que dá uma noção do todo que do que vai ser visto pela plateia. Está tudo ali já descrito, tudo tem que acontecer ali. E é um lugar público, né? Ele não está fazendo uma peça das famosas encenações de sala de estar, ele está colocando a cena para acontecer numa praça, num lugar público onde há diversos tipos de comércio e pessoas das variadas classes e condições. Também indica que vai contrastar, claro, com a fonte seca. Ela já sugere o lugar como um lugar de muitos contrastes, né, em que os contrastes são gritantes. Há montanhas formando um cenário de fundo idílico, mas há também um pássaro carniceiro ali à espreita, olhando para as pessoas, né? Enfim, olhando para todo mundo. O pássaro está ali, e ele é uma presença de morte. O próprio estabelecimento, né? O agiota, a cigana, enfim, eu coloquei o agiota porque é um estabelecimento que pressupõe um lugar de não hospitabilidade, né? Um lugar de problema, de conflito e de problema de renda, de capacidade de renda, que é o que a gente vai ver bastante na peça, né? De poder atuar, de ter agência de acordo com o dinheiro que se tem. Há indicações da festa que vai acontecer, da saída, né? Saída para o caminho real, do próprio caminho real. As pessoas estão no estado de entorpecimento, né? Aquelas pessoas estão na praça, em posições estranhas, quer dizer, que não são atrás um lugar real, realista, e temos também que a ideia do Camino Real, desse caminho histórico, que foi um caminho de disputas, é
retratado na peça como agora também caminho de disputas diferentes. Né? Nós vamos ter personagens ali encurralados e disputando um espaço e principalmente uma saída. Falar um pouquinho sobre os Homo fictus recriados do Williams, né, que eu chamo de os personagens ficcionais, que ele recria, quer dizer, que já são da ficção e ele recria. Nós temos o Don Quixote e o Sancho Panza, né, do Don Quixote do Miguel de Cervantes, a Esmeralda do Corcunda de Notre Dame, do Victor Hugo, a Marguerite Gautier, da Dama das Camélias, do Alexandre Dumas Filho, e o Barão de Charlus, do Marcel Proust, Em Busca do Tempo Perdido. Aí, o Williams ele vai buscar personagens no século XVII. Dessa relação, os dois que são realmente românticos, são do período romântico, são a Esmeralda e a Marguerite. Ele também vai se fazer o personagem da cultura. Ele vai pegar um personagem muito contemporâneo da cultura, né, que é um personagem que surge na Segunda Guerra Mundial. Ninguém sabe nem se o Kilroy existiu, né, se um pracinha chamado Kilroy existiu e ficava marcando os lugares por onde ele passava, mas o fato é que começam a surgir esses desenhos, que basicamente são como esse que vocês estão vendo aí. Esse é um entalhe feito no memorial, Memorial à Segunda Guerra Mundial. Esse entalhe está em Washington. E as pessoas faziam esses desenhos. E o inusitado disso, de você escrever Kilroy was here, e fazer um desenho igual a esse ou parecido, não era tanto pelo ato de fazer, era o lugar onde você fazia isso. Então, por exemplo, aqui está numa lápide, de um cemitério. As pessoas faziam isso, claro, em banheiros públicos, em locais improváveis. E a ideia era essa. E muita gente que não era também... o que se apurou é que isso começou com pessoas ligadas ao exército, né? Provavelmente pracinhas, soldados que foram e começaram a fazer isso. Tanto começaram fora, né? E depois nos Estados Unidos. Mas também outras pessoas começaram, estivemos aqui, né? É uma espécie de, como fincar uma bandeira e dizer, chegamos aqui. Então, o Williams aproveita essa ideia, né, desse soldado comum, essa ideia que está ganhando espaço na cultura, e adapta para a peça, recria para a peça. E também ele pega um personagem real, que é o Giacomo Casanova, que ele chama de Giacomo Casanova, que é um personagem uma personalidade, na verdade, do século XVIII. Um homem que foi muito rico, fez muitas viagens, visitou muitas cortes, enfim, teve incontáveis amantes, escreveu uma biografia, terminou a vida e, claro, cunhou, a partir do nome dele, que foi criado um adjetivo para se referir a um homem que é um grande amante, né, de mulheres, um Casanova. Então, eles pegam esses elementos, tanto da cultura literária quanto da cultura geral, e adapta para a peça, né, recria. E também ele vai com personagens, né, o próprio violeiro, que funciona como uma espécie de moldador da narrativa, né, ele vai moldando, ele vai deixando a narrativa, ele vai fazendo pequenos anúncios, ações, ele toca e vai. Nós temos a cigana, que é uma espécie de provedora de circo para aquela cidade. O Gutman, né, que é a forma como ele atua ali, embora esteja sendo vigiado também pelos garis, né, ele sente, às vezes, os garis o olham de soslaio, então ele também não está 100% protegido. Temos a Malecida, né, que tem o prenúncio de morte e o poder de dar vida. O soldado, na minha tese eu traduzi como policial, mas aqui eu achei mais adequado, agora, depois de anos, eu vou usar a palavra soldado, né, que ele é um cumpridor da ordem local, faz as coisas acontecerem ali, de acordo com a ordem estabelecida principalmente pelo Gutman,
e os garis, que são opressores sistemáticos, a gente vai falar deles um pouquinho mais para frente. Então, vejam que é uma peça de grande nível de criação, porque a gente não tem aquele número de personagens que seja profundo e psicologizado. Nós temos uma grande gama de personagens que estão muito mais próximos ou são totalmente tipificados ou estão muito mais próximos da tipificação do que de uma psicologização, né? E agora a gente já pode falar um pouco de algumas cenas e de algumas questões da peça. Eu vou começar falando da alienação histórica. Aqui eu trago a imagem de 2012, a cena em que o Jacques está com a Marguerite conversando com o Gutmann, e a Marguerite tenta dar uma nota, quer dar uma nota de dinheiro para eles, o Gutmann fala que isso não vai dar certo e tal. Esse é o contexto. A cena aqui, o interessante do contexto aqui da alienação histórica, é o que o Gutmann, que é um homem que tem completa noção do que acontece ali e do que ele está fazendo ali, de qual é o papel dele ali, ele fala diante do discurso do Jacques, de nunca ter visto isso acontecer em um país democrático, né, que uma pessoa pudesse morrer de sede daquela forma. Aí o Gutmann pergunta, mas você já viajou? E ele diz para muitos lugares. Aí o Gutmann diz, só posso presumir que o senhor nunca olhou além da sua janela de hotel. Quer dizer, o Gutmann tem plena noção do que acontece ao redor dos lugares, né, ao redor do mundo. Enquanto que, claro, a referência ao Casanova é que ele era um homem viajado. A Marguerite vai dizer isso depois, né, que ele já dançou em todas as cortes, nas principais cortes da Europa e mais. Então, ele era um homem que conhecia isso. Ele não conhecia a realidade desses lugares. Então, o Gutmann aqui está dando um senso disso. Ele conhece o que é essa democracia, né? E quais os lugares ele foi, para que lugares ele foi, né, que eram democráticos. Depois nós vamos ter uma fala que é muito, isso já blocos adiante, no bloco 7, da Esmeralda com o Kilroy, que é uma fala completamente sem sentido do ponto de vista da ação, ou seja, é aquelas falas que o que está acontecendo, que as pessoas estão falando, queira dizer aquilo a que realmente elas estão falando, ou seja, que essa fala realista, naturalista, em que o que se discute é o que realmente está evidente ali na cena. O que ele propõe aqui? Ele está propondo uma conversa em que o Kilroy não está entendendo direito do que ela está falando, mas ela está falando muita coisa. Ela está falando coisas muito importantes. Então, vamos começar. E claro que são coisas que, algumas delas, que na época eram muito mais bem compreendidas, que elas faziam parte do contexto da época. Quando ela diz, por exemplo, que o sistema financeiro tem que ser estabilizado no mundo todo, ela está se referindo a um evento histórico do pós-guerra em que havia essa necessidade de estabilização do sistema financeiro, para que o mundo não entrasse em colapso. Então, os Estados Unidos foram um dos principais, ou até destruídos pela guerra. E aí, quando ela diz isso, ele fala... E ela diz, tem a ver com algum acordo que fizeram na floresta. Ela está se referindo aí ao nome do lugar onde foi no nome, e o Woods quer dizer floresta. Então, veja, ela sabe de alguma coisa que está acontecendo, mas ela não tem a dimensão correta disso. Ela está ali querendo criar um assunto com ele, e ela pega coisas que estão importantíssimas daquele momento histórico, e ela vai jogando, né? E a situação só se complica na fala dela, porque como ela não sabe do que ela está dizendo, ela vai pulando de um assunto para o outro, sem conseguir dar uma amarração. Aí ela diz que esse acordo foi feito na floresta, ele diz porque, claro, ele também não sabe do que ela está falando, ele também está alienado. Aí ela pergunta, o que você acha da luta de classes? Você toma partido nisso? Ele diz não. Aí a gente também tem uma dimensão de quem é o Kilroy, né? Um lutador de boxe, né, campeão lá, amador, mas não tem noção dessas coisas. Está ali vivendo
digamos, a emoção da sua doença metafórica, de ter que ter abandonado a esposa e tudo mais. E aí ela fala, nós também não, por causa da dialética. Aqui é interessante, né? Por causa, ela não da luta de classes, por causa da dialética. O termo tem relação com luta de classes. A dialética é algo que tem relação com a luta de classes. Aí ele pergunta, dialética. Então, vejam como a conversa, ela não flui para lugar nenhum. Ela é uma conversa que está girando em torno da representação da alienação de ambos. Né? Principalmente dela, porque ela está trazendo os assuntos. Mas ele está incluído porque ele também ele não rebate, ele não corrige, ele não sabe como se colocar. E ela fala, línguas com sotaques, acho. Mas tudo o que esperamos é que eles não tragam o Papa para cá e coloquem em Asa Branca. Aqui outra referência ao Papa dos bolcheviques. Ela vai falar dos bolcheviques a seguir, que era um homem temidíssimo, né? Ele era um assassino e tudo mais, um perseguidor de pessoas do partido, e ele tinha uma função política ali. O que pergunta quem? Ela diz, os bolcheviques, aqueles velhacos nojentos com costeletas. E aqui ela está falando, claro, os bolcheviques, uma referência aos bolcheviques da Revolução, e um estereótipo banal e de muito baixo nível, inclusive, de se referir a eles como velhacos nojentos com costeletas. Então, vejam que a boa parte do diálogo dessa peça, ele não evolui, digamos assim, num sentido do que é o diálogo intersubjetivo, de superação de ideias, de chegada a conclusões ou cumprimento de objetivos, ou coisas assim. Ele é um diálogo que vai gerando em torno de questões que estão ali, mas elas não são, elas estão representadas, mas elas não aparecem discutidas na dimensão que poderia. Por quê? Porque elas estão alienadas. E esse jogo o Williams vai fazendo em boa parte da peça, em diferentes graus. Tá? Aqui, claro, o diálogo tem um forte teor político e histórico. Tá muito evidente. E aí, olha, nós vamos ver também questões relacionadas a isso que eu estou chamando de raízes do macartismo. O macartismo em si, o McCarthy, ele vai começar a ter importância a partir de 47. E mais ainda nos anos 50, é quando ele se fixa realmente no sistema, e ele vai analisar principalmente os casos relacionados à administração política. Ele, às vezes, é associado, a figura do McCarthy é associada, por exemplo, à perseguição aos artistas, a Hollywood. Ele pouco teve a ver com isso, é que o nome dele acabou cunhando todo esse processo. Mas ele não era a única pessoa que participava, por exemplo, eu ia chamar de entrevistas, mas entrevistas, né? Os questionamentos aos depoentes. Então, esse trecho aqui do Conversando, né? Se você está perplexo com algo, está cansado, confuso, está com febre, o que eu procuro ao redor, você se sente espiritualmente despreparado para a era do átomo explosivo, você não confia nos jornais, você suspeita dos governos, você chegou a um ponto no caminho real onde as paredes convergem não à distância, mas bem na frente do seu nariz? Mais progresso parece impossível para você? Então, veja, ela está falando coisas ali que vão diretamente, algumas delas cabem diretamente ao Kilroy. E em seguida ela vai dizer, você teme qualquer coisa, seja o que for, teme o seu batimento cardíaco, ou olhares estranhos, medo de respirar, medo de não respirar. Você gostaria que as coisas pudessem ser normais, simplesmente? Williams constrói uma fala do alto-falante que começa com coisas mais simples, está perplexo, está com febre, fala do átomo, que era um assunto muito pungente naquela época, né? Muito aplicado, aparecia bastante.
para daí começar um assunto de suspeita, inclusive de suspeita de governo, de temer o próprio batimento cardíaco, estranhos. Por quê? Porque nós estamos falando de um período em que a vigilância já estava completamente exaurada, especialmente a vigilância ao cidadão que pudesse ser identificado como comunista ou simpatizante. Isso já estava muito bem colocado. Vai ter dimensões mais fortes a partir de 47 e dos anos 50, sem dúvida, porque aí até muita gente em Hollywood vai ser presa, vai trabalhar, aí a situação, digamos, ganha uma dimensão muito maior. Mas ela já está dada nesse período dos anos 40, e o interessante é que o Williams já está representando isso na peça. Essa ideia de que você até olhar de estranhos, que ficar com medo, até da procuração, quer dizer, é o medo de qualquer ação sua poder ser vista como algo que pode levar ou pelo menos depois. Então, ele já faz essa inclusão aqui, essa incursão, na verdade, desse tema. Em seguida, quer dizer, a guerra acaba em 45, o clima anticomunista está completamente instalado e só vai piorar. E ele já está colocando isso em atividade na peça. Tá? Outro momento que eu trago aqui é a conversa que a cigana tem com ele, em que ela pergunta uma série de coisas que não têm absolutamente relevância para o que ela quer, né, porque ele foi ali para casa e em seguida ela vai ler a sorte dele. E aí ela chegou a perguntar até de doenças da infância, e ele vai falando, né? Ele vai falando, ela pede para ele assinar documento, ele fala que não sabe para que é, diz que não vai assinar, ela fala que é uma formalidade, que é para dar distinção ao estabelecimento. E isso é interessante a gente perceber como o Williams coloca esse diálogo na peça, e esse diálogo ele remete essas próprias audiências que virão a acontecer, em que os depoentes falavam coisas e respondiam a perguntas muitas vezes esdrúxulas ou a perguntas que, independentemente do que eles respondessem, a resposta já estava dada, porque a equipe de entrevistadores, digamos assim, né, da política ou da polícia até, eles já sabiam o que esperar. E com isso, eles faziam o quê? Eles tentavam que a pessoa dissesse alguma coisa e a pessoa não dizendo, eles tinham uma resposta. Tem um famoso depoimento de um roteirista de Hollywood em que vão perguntando para ele se ele era filiado ao partido, se ele tinha simpatia pelo partido, e ele vai dizendo, olha, não vou responder, a lei garante que eu não responda, eu não sou obrigado a responder isso e tal. Até que no final, a pessoa que está ali colhendo o depoimento fala, olha, isso é típica resposta de comunista. Ou seja, ele foi chamado, esperavam que ele falasse alguma coisa para poder taxá-lo de comunista. Como ele não falou nada, ele foi taxado de comunista. Então, vejam que a estrutura do diálogo, ela pouco importa do ponto de vista da lógica. O que a gente tem aqui, do que precisa ter lógica, uma lógica do real, ela segue uma lógica de coleta de informação para que alguma coisa possa ser usada. Né? E que isso aqui o Williams faz isso, claro, de uma forma cômica, mas isso já era um procedimento que começava a ser usado logo em grande escala a partir de 47 antes. Durante os anos 40 já tinha indícios de que as coisas seriam assim, né? E o clima anticomunista ele era muito forte. Vários autores foram investigados. A própria Lillian Hellman chegou a ficar agente do FBI na porta da casa dela, gravando ligação telefônica, sabendo para onde ela ia, ou deixava de ir, quem frequentava a casa, porque, claro, eles queriam pegar qualquer coisa, né? Como muitos deles não eram filiados ao partido,
ou seja, ele não tinha uma carteirinha que pudesse ser usada como documento, o que eles precisavam se apegar aqui a depoimentos, ou a provas materiais que alguém pudesse escolher, mas principalmente a depoimentos. E falar, mesmo que você não falasse o que algo claro, eles interpretavam sendo claro. Então, enfim, é isso que o Williams está representando numa cena como essa. Aí nós vamos ter algumas representações do capitalismo via Gutmann. Aqui eu trouxe um trecho que é extenso, mas que vocês vão se recordar, em que o Gutmann está falando de quanto custa o hotel, né, que ele serve água filtrada, eles têm a melhor adega dos trópicos, tudo mais, e ele vai dizendo de coisas que acontecem ali e em outros lugares. E o violeiro, nesse momento, vai dizendo, e no caminho real, né, e no caminho real. Porque ele está dizendo o que acontece fora de lá, e o violeiro repete, e aqui, né, neste caminho real. E aí eu destaquei só um trecho em que ele fala das moças nas boates do Panamá, bebendo Blue Moons, né, os marinheiros marujinhos sendo cozidos, ferrados, tatuados, os patrulheiros costeiros estão ocupados como gatas em telhado de zinco quente, olha, um termo que ele vai usar depois de uma peça, né, vai ser título de uma peça, anos depois. E aí ele fala o que eu traduzi como Rua dos Negros, Rua do Mercado, Rua do Blues, na Avenida Principal. Eu traduzi dessa forma porque ele fala nomes que só fazem sentido para quem é daquela cultura, para nós não faria. Então, eu procurei dizer, digamos, a que essas ruas se referem. Então, ele vai dizer o que acontece ali, né? Os cinemas baratos e os caça-níqueis estão... Ele vai mostrando que a superação da depressão foi realizada. O país passou pela depressão, entrou na economia de guerra, e agora, a fim da guerra, as coisas estão acontecendo. Né? O país está em pleno desenvolvimento comercial. A indústria cinematográfica, os restaurantes que não cobram vergas, os restaurantes mais baratos, tudo está tendo lucro, tudo está tendo lucro, tudo isso é um mercado alto, que é um mercado, inclusive, popular, né? Os caça-níqueis e tudo, ou seja, o povo é muito ocupado com diversão, cinema, jardim, fora, porque muito trabalho e nenhuma diversão torna você um panaca que não sai do lugar. Aqui eu tentei fazer uma rima que faz sentido, que está em inglês, mas não dá para traduzir literalmente. E o violeiro vai repetindo, caminho real, caminho real. Então, ele vai mostrando como em vários lugares, não só nos Estados Unidos, mas principalmente ali, o capitalismo está em franca ação, conquistando o quê? Conquistando ações de mente de todas as pessoas. Porque as pessoas precisam de quê? De diversão. Elas têm muito trabalho, ele reconhece. Quer dizer, o trabalho ainda é exaustivo, mas elas precisam de alguma diversão. E ele está num lugar em que isso é muito claro. Nós temos a cigana ali para mostrar isso. E aí nós vamos ter também o fascismo caracterizado, né? O fascismo como uma ideologia única, um domínio da comunicação. A gente vê esse domínio da comunicação, por exemplo, quando o Gutmann já sabe que tem que providenciar as malas do Casanova, e ele o faz, e aí ele só dá a notícia que está tudo pronto para o Casanova ir embora, ou seja, como que ele sabia se o Casanova ainda tinha lido o telegrama naquele momento? Ele tinha domínio da comunicação. Né? A própria cigana que sabe que o Kilroy tem dinheiro, que ele vendeu vendeu as ruas, ele também, claro, muitas vezes a polícia secreta, como se vê, por exemplo, no caso do nazismo, e um aparato de terror, que aí nós temos as figuras dos garis. Aqui também duas imagens da encenação de 2012, em que os garis estão aparecendo. A gente tem que falar do romantismo na peça. O romantismo é algo muito importante. A Jean Balaguian, ela fala que essa peça é muito pessoal do Williams, mas não é um pessoal porque ele retrata temas pessoais, mas é um pessoal porque é pessoal dentro da escalada dramatúrgica dele, né? Da carreira dramatúrgica. É uma peça
de uma elaboração muito especial, né? E que o que ele aprendia com isso era, com a demonstração desse romantismo, pela inclusão desse romantismo, era que não permitir que experiências desumanizadoras no caminho real brutalizassem os espíritos, né? Brutalizem os espíritos. É isso que ele vai fazer, principalmente no final, com as atitudes do Kilroy, da Marguerite, principalmente. Aqui eu trago uma definição de romantismo, só para a gente entender como sendo uma visão iludida de universo. Iludida em que sentido? No sentido de fundir criativamente o que é familiar com o que é estranho, o que é conhecido com aquilo que não se conhece, ou seja, se permitir o desconhecido, a vivência do real, sonhando com algo, do ideal, o mundo finito com o mundo infinito, ou seja, pensar para algo além da finitude, e o material com o espiritual. E aí também, claro, já há uma ligação com o que é a natureza e do mundo sobrenatural. Porque isso permite, segundo Richard, tornar os sonhos algo real e tornar a realidade na peça nesses termos que eu trago desses autores aqui. E aí eu coloquei aqui uma cena que isso também é expresso, já no final, no bloco 10, em que o Jacques pensa que a Marguerite o abandonou, e ela dá uma desculpa, né, que estava apenas olhando a prataria, ele conta que foi expulso do quarto, e ela fala, eu te levo para o meu, e ele chora, né? E aí no final ela diz, as violetas na montanha estão quebrando as rochas. Aqui eu aproveito para fazer uma correção em relação ao que eu disse na aula, como das rosas selvagens, como quebra de rochas, e não, é a figura das violetas. Aqui eu gosto dessas violetas. Podem ser violetas tanto pela representação da lealdade, que é algo que essas flores representam, mas também porque, como é a Marguerite que está falando, a Dama das Camélias é uma personagem que se transformou em ópera, enfim, ela teve desdobramentos. E numa das versões de ópera, que é La Traviata, ela é chamada de Violeta. A personagem que conta a história parecida com a Dama das Camélias, ela é chamada de Violeta. Então, talvez ele tenha preferido as violetas, tanto pelo significado da lealdade, de quebrar essas rochas, quanto uma homenagem a esse nome, que não é o nome dado na peça original, né, na peça em francês. E aqui a encenação de 2017, a cena que equivale a essa cena que eu estou para vocês. Então, vejam que essa ideia romântica de que a gente pode fazer algo, e esse algo pequeno, ele pode destruir um sistema, que, vejam, o autor, o Fairchild, ele fala, né, isso é uma ilusão, isso é uma tentativa de fundir o real com o ideal. Mas, para os românticos, isso não importa. O que importa é levar isso adiante. O que importa é o ato de fazer valer aquilo que se quer e aquilo que se constitui como verdade, assim. Não simplesmente ceder ao que o sistema impõe. Aqui eu trago também aquilo que você acredita, certo? Eu vou fazer o seguinte, então, eu só vou extrair a ideia dessa visão iludida do universo e dessa fusão criativa, de familiar e estranho, principalmente do real e do ideal, porque aí eu já consigo ligar com as outras, que era esta fala aqui da Marguerite e do Jacques, em que ela fala que as violetas na montanha estão quebrando as rochas. E eu fiz uma correção aqui na minha fala em relação à aula passada, porque eu tinha dito que eram as rosas que quebravam as montanhas nessa peça. E não são as violetas. A hipótese que eu levanto aqui, dele ter usado violeta e não rosas, a hipótese que eu levanto aqui, dele ter usado violeta, são duas. Primeiro, que representam lealdade. E é o que a Marguerite está fazendo, está sendo leal ao ideal. Né? Não é ele, ela tinha se queixado do Casanova, inclusive, dito que estava com ele ali só por cansaço, porque, enfim, a vida não tinha sido como ela tinha planejado. Mas há uma lealdade romântica dela. Talvez as violetas aqui sejam essa representação. E também porque a Marguerite Gautier, da Dama das Camélias, foi representada em outras peças, ópera.
E na ópera, por exemplo, na La Traviata, ela se chama Violetta Valéry. Então, talvez o Williams tenha pego a ideia das violetas como uma menção a esse universo da Marguerite, que também, em outras versões, se chamou Camille, né? Então, assim, os nomes variavam. Eu vou já passar para o próximo, que é do ideal romântico do Kilroy, que vai desvirginar a Esmeralda, mas ele tira ali o véu dela, né? Tem toda aquela cena demoradíssima para tirar o véu, e ela pergunta só isso, ele diz que é, e aí ele volta às questões dele, quer dizer, ele também tem um ideal ao qual ele procura atender. Embora depois ele vai voltar lá e vai comprar presentes para ela e tudo mais, e prometer a viagem a Acapulco. Mas, ou seja, eles são personagens, da mesma forma como a Marguerite, ela deixa o Jacques na mesa e sai, quando ele diz que as remessas foram cortadas, eles estão em conflito com os próprios ideais românticos. Eles não são personagens completamente ligados ao romantismo de uma forma estoica. Eles estão em conflito. Mas, ao final, eles cedem para tentar realizar o ideal, né? E cada um de acordo com o seu sistema de lealdade. E, no final, claro, talvez o momento mais do maior romantismo da peça, de jogar-se a um ideal e a um caminho sem volta, digamos assim, né? Aliás, não sem volta, mas sem nenhum rumo traçado, é quando o Quixote pergunta se o Kilroy tem planos, ele diz que não, e o Quixote o convida para ir com ele. E ele vai, e quando ele vai, ele diz, olha, o Kilroy pergunta, de onde? Ele diz, quem sabe? Quem se importa? Quer dizer, para o romântico, não importa você ter certeza do que você vai fazer ou do que você vai encontrar. O que você precisa é ter o ideal, né? Lembrando lá do que o Fairchild fala, você vai fazendo uma composição entre o real e o ideal, entre o natural e o sobrenatural, e assim vai. Então, o que importa para onde nós vamos? O que nós temos é que sair daqui. Este lugar é que não é bom, e dele nós vamos sair, né? Eu estou te convidando para sair. O Quixote surge praticamente na peça para isso, para criar oportunidade de saída. Vou falar rapidamente de alguns rompimentos que eu acho cômicos na peça, né, que rompem com o estatuto do drama convencional. Quando o Gutmann dá uma ordem para o violeiro tocar, quer dizer, o Gutmann, neste momento, conduz uma ação, né? Quando a Marguerite conta a sua história diretamente para o público, quer dizer, aquela mulher do século XIX, enfim, chega ali e vai contar uma história que tem um quê de estapafúrdio, uma história que parece que vai levar um caminho e não leva. E é uma típica história romântica, né, de não realização e tudo mais, né, ou de má realização de algo. E isso também é um momento que pode ser visto como cômico, que está quebrando ali com a quarta parede. A cigana pergunta para o Kilroy, em dado momento, do fazer teatral, da movimentação teatral, né? O que antecipa uma fala da cigana, mais para o início da peça, ele diz, é como você encontrar com a cigana e ela dizer que o seu tempo é curto, que logo você vai bater asas. E ela depois diz isso, né? Cenas seguintes, ela diz isso para ele. Então tem um rompimento, e é um rompimento que também é cômico, né? Para quem se lembra do que ele tinha dito no começo, fala, olha, aqui está tendo uma ruptura de tempo, inclusive. E essa é, acho que, a ruptura de tempo mais interessante, é quando o Kilroy se diz um Casanova para o próprio Casanova, né? Na cena que ele está mostrando as fotografias das mulheres com as quais ele já ficou, e o Casanova estranha, tipo, como assim ser um Casanova? Né? O Casanova não sabia o que era o Casanova com adjetivo. Williams usa esses pequenos rompimentos, né, cômicos, mas que eles dizem da peça, ou seja, de não sucumbir ao teatro tradicional, ao teatro daquele realismo cansativo, enfadonho, como Williams tinha chamado. Falar rapidamente da música, pergunta
né? É uma peça que tem música do começo ao fim. Ela não é musical, talvez nos moldes tradicionais, mas a música é muito importante. Nós temos o violeiro como um narrador. Como eu disse, ele narra, ele faz uma figura de narrar, ele antecipa com a música, ele antecipa coisas que vão acontecer, ele comenta situações com as músicas, né? Ele vai criando esses climas, clima melancólico, um clima misterioso, né? Quando o Kilroy quer saber do soldado que lugar que é aquele, ele vai dando ali notas misteriosas, um clima de coisas, e é muito normal as pessoas naquelas condições venderem aqueles produtos, e para muita gente ali que inclusive não, um lugar de poucos tem dinheiro, né? E também ela pode ser usada para contrariar coisas que são sugere. Então tem um forte cunho de uso épico aí, quer dizer, um épico da forma plástica que o Tennessee está usando. Mas são traços épicos que ele vai compor na peça. Trago aqui foto uma de 12, uma de 2009, né, em que nós vemos o violeiro do violão azul, como Williams estabelece num determinado momento, e que numa versão foi feita por um homem mesmo, em outra foi feita por uma mulher, e isso na peça é interessante porque é bastante livre, né? Nós temos aqui um caso que não é o violeiro do violão azul, que é a encenação que o David Kaplan ensinou com os atores e atrizes da Companhia de Ana, em que o violeiro do violão azul foi substituído por um violeiro dos tambores azuis. O grupo, né, de artistas achou que faria mais sentido para a encenação em Gana o toque dos tambores e não toque de música de violão. E aí, enfim, foi assim que foi feito. E essa encenação depois também foi levada para os Estados Unidos dessa forma. Interessante também esses aspectos culturais que vão sendo adaptados. Vou, por fim, falar da visualidade, dos elementos visuais. Quer dizer, é uma peça que é toda calcada na visualidade, quer dizer, sem ela, o teatro plástico não se realiza. E aí nós vamos vendo, por algumas dessas imagens, como as composições cênicas, né, como no caso aqui os músicos, eles são aparentes. Quer dizer, não é aquela coisa da música que entra como se ela surgisse do nada e ela emociona a plateia. Ela está ali sendo tocada para as pessoas verem mesmo. Os focos de luz vão todos compondo essa plasticidade, essa visualidade de forma diferente. Aqui uma cena, na cena em que o Kilroy está bastante tenso e dá as mãos para o Casanova, né? Ele já está no momento de ser levado pelos garis, Madrecita lá ao fundo. Então a gente vai vendo que essa composição visual pode parecer excessiva quando a gente lê, é muito elemento junto, mas é porque faz sentido. Isso molda um todo orgânico na peça. E claro que aí vai depender também de estrutura cênica e tudo mais, vai ser muito variável. Mas o fato é que o ambiente opressor, esse ambiente complexo do Camino Rio, ele tem que estar ali o tempo todo. Ele não pode, a cena não pode ser rotativa, sair de um espaço para o outro. Tudo tem que estar aparente, tudo tem que ser mostrado o tempo todo, porque vai compor. O espaço ele é importante na composição. Ele não é só um mero dado de pano de fundo de cenário. Ele faz parte da própria concepção do que está sendo dito, né? Aqui, estou passando algumas cenas, porque uma ou outra eu vou comentar. Aqui nós temos a placa, né, da saída, lá, tá bem aqui no cantinho. A cena o recurso visual que ele faz, né, da Madrecita segurando o Kilroy como uma pietà, vai remetendo a isso. Eu trouxe aqui 3 imagens em que isso acontece. Aqui, essa primeira da primeira encenação em Nova York. Aqui em que nós temos uma questão interessante em que o Kilroy está sendo segurado pela Madrecita, mas ao mesmo tempo, né, ele está sendo autopsiado, e aí a opção cênica para essa autópsia foi essa através da tela, mas a gente sabe que as coisas estão acontecendo ali
é como se elas estivessem acontecendo ao mesmo tempo. Nós temos o coração de ouro, que é outro elemento importantíssimo, né, que remete à ideia de ter um coração. O dele é do tamanho da cabeça de um bebê, né? Ter um coração de ouro é ser uma pessoa muito boa, quer dizer, o que vai como esse rapaz ingênuo que cai naquela enrascada do Cameron, mas é dado uma chance a ele escapar. Diz, você que tem o espírito da América, você do Sul, vejam o Sul de novo aparecendo, né? A peça não se passa no Sul, mas ela diz, você é do Sul, então você com todo o seu sofrimento, né? Voa o espírito, e, enfim, ela vai ali e dá a vida para ele. Esses são todos elementos da plasticidade que eles não estão, eles aparecem no diálogo, lógico, mas a presença deles visual, ela tem uma capacidade muito mais, ela tem uma capacidade de fazer aquela impressão que o Williams queria com o teatro plástico. Quer dizer, não aquele teatro em que tudo é inteligível, mas o teatro de que as coisas também são sentidas. E elas vão ser sentidas pelo quê? Pela música, que vai criar sensações, por essas imagens poderosas, como o coração de ouro da cabeça, do tamanho da cabeça de um bebê, e remetendo a Madrecita remetendo a figura da Pietà, e por aí vai. Né? Aqui, desculpa, acho que eu voltei uma. Não, era esse, o último slide. E aí, claro, nós temos o escapando, né? Ele vai embora com o... Eu estou um pouco preocupado, gente, desculpem, é porque está tendo muita trovoada aqui e muito barulho. Eu acho que a conexão a qualquer momento pode cair. Então, eu já vou partindo para o final mesmo. Ele escapa, né, com a ajuda do Quixote e do Sancho Panza. Né, que o Sancho está ali num elemento muito mais de realidade, porque é ele quem carrega tudo, é ele quem, inclusive, termina a peça. E nós temos a Marguerite aceitando o Casanova para ficar com ela. Ou seja, no final, há uma vitória desse idealismo, né? Ou por se unir na lealdade, como é o caso da Marguerite e do Casanova, ou por realmente escapar daquele lugar que é completamente inóspito. Isso só é possível, claro, com essa figura mágica da Madrecita, que está anunciando a morte desde o início da peça, né? Flores para os mortos, que é algo que o Williams vai usar em seguida no Bond também. Né? Vejam como ele vai reaproveitando ideias, temas, personagens. E aí a peça se encerra como a grande peça romântica desse circuito que nós vimos até agora aqui no curso. Eu vou mostrar aqui rapidamente para vocês as referências, e eu quero, antes de encerrar, fazer agradecimentos especiais ao Agenor, né, da Companhia Fagulha, por ter feito o convite para o curso, ao Luiz Márcio Arnaud, por estar comigo nesse curso, estar na organização e também nas aulas, na organização do conteúdo e no segundo bloco de aulas. Novamente ao Luiz e ao David Medeiros pela tradução de Uma Peça Estranha, e também, é claro, a todos vocês discentes por terem acompanhado essas aulas e terem participado. Teria mais algumas coisas para falar sobre a conclusão, mas eu vou deixar para incluir isso nos comentários aqui, dado o avançar da hora, e também do oral aqui, para a gente aproveitar. Tá certo? Então é isso, muito obrigado. Obrigado, Flávio. Nós é que agradecemos as suas excelentes aulas, com problema de internet, o que também é sintomático de que a infraestrutura no país ela é desnivelada, não é homogênea, né? Mas, de toda forma, vamos dar a sequência aí, agradecemos as suas aulas e as perguntas das pessoas, vamos ver a sequência delas aqui. O Flávio comenta, Flávio Luiz Porto e Silva, que não conhecia Cameron Rio, só de nome, sabe se há algo semelhante no teatro brasileiro? Eu desconheço de algo semelhante no teatro brasileiro. Eu sei que o Cameron Rio foi feito, acho que em 2007,
pela direção do Nelson Baskerville. Mas aí, quer dizer, ele usou a peça do Williams, fez a encenação em São Paulo. Mas eu não conheço uma peça do teatro brasileiro com essas características de mistura de personagens de várias épocas, com personagens literários de várias épocas. Eu realmente não conheço. Ok. Ruiz Ângelo. Não é uma pergunta, mas queria dizer que aquilo me remeteu ao personagem Paluca da peça de um ato, o Paluca ou o Panaca, dos anos 30. Lembra, pois, ambos são boxeadores fatigados e incapacitados de fazer seu trabalho. Ah, sim, você lembrou uma peça que é ela deve ser mais ou menos do meio dos anos 30, se eu não me engano, não lembro com exatidão. Mas tem esse aspecto realmente, quer dizer, que na peça é metafórico, né? Tudo que ele passa ali é metafórico, porque nós estamos falando de um ambiente do onírico. Mas há essa possibilidade também de fazer essa junção, de pensar até o Kilroy como uma recriação do Paluca. Agora numa chave diferente, lógico, né? Nessa chave do lírico. Mas como ele recriava e reprocessava muito do que ele fazia, é muito possível que ele tenha usado a ideia de um boxeador, que não é uma ideia que aparece só no Williams, né? A gente tem a peça The Golden Boy, por exemplo, que também é dos anos 30, em que a figura do boxeador aí é importante, a peça gira em torno disso, né? Em torno do que vai ser a carreira dele. Então, eu acho que esse tema é um tema... Essa figura, na verdade, era uma figura muito presente na época, porque, enfim, era um esporte muito levado em consideração. O Daniel agradece muito a exposição, lamenta que a conexão, em alguns momentos, teve problema. O Ruiz agradece. Eu tenho duas perguntas, Fulvio. Você acredita que, em alguma medida, essa peça, quando foi escrita, ela, de alguma forma, tenha nascido póstuma? E só posteriormente é que ela pôde, de fato, ser encenada, por isso que teve esse intervalo de décadas. E segundo, se uma encenação hoje dessa peça, ela não ampliaria o papel do narrador para localizar esse espectador de hoje? Bom, sobre ela ter nascido póstuma, eu acredito que sim, porque o público não estava preparado para uma peça como essa. E olha que o Williams ele bateu a trave mais de uma vez, porque o Kazan... desculpem. Pronto, acho que agora está resolvido. Desculpem, precisei voltar pelo celular. Está tendo falhas aqui de energia. Bom, vou responder então, Agenor. Deixa eu só pegar aqui a anotação rápida que eu fiz. Bom, sobre a peça ter nascido póstuma, eu acho que sim. Embora o Williams tenha batido na trave duas vezes. Eu estava falando da Audrey Wood, né? Ela falou, olha, não mostra essa peça para ninguém. Não deixa ninguém ver isso. Ela ficou horrorizada ao ler a peça. Ela falou, essa peça não tem a menor condição de ser feita qualquer coisa com ela. Ele fica chateado na época, mas faz isso. Não vai mostrando para as pessoas. Mas não demora muito, a peça é publicada e, aliás, antes da peça publicada, ele mostra para o Kazan, o Elia Kazan. E o Kazan resolve levar a peça para o Actors Studio para fazer exercício com os atores, porque ele percebe que ali tem alguma coisa diferente, inclusive para a encenação, né, para o trabalho do ator. E o Kazan vai e trabalha, e a peça tem digamos, um certo rendimento lá no Actors Studio. Os atores gostam disso. E vem ali algo diferente. A peça é publicada em 48 e o Williams vai fazer outras coisas, né, nesse meio tempo. Só que lá pelos anos 50, ou no início dos anos 50, o Kazan reativa a ideia de talvez fazer uma junção de 4 peças do Williams. E entre elas está o 27 Carros de Algodão e tudo mais, né? E aí ele se mostra interessado, o Williams começa a pensar em que peças que ele colocaria nesse programa,
ele já pensa em reescrever algumas cenas, ele quer ampliar o papel do Quixote nesta peça, no Ten Blocks. Só que aí o Kazan depois não fala mais do assunto, e aí a peça morre. Quer dizer, parece que o próprio Kazan viu que, apesar daquilo ter rendido no trabalho ali dos atores, do Vector Studio, não ia além disso. Mas fica a ideia da peça longa, que vai ser desenvolvida. Só que a peça longa também, o público não se mostrou atraído, né? O público achou uma peça difícil. O público não entendeu do que ele estava falando, porque é muita figura literária, é muita ficção histórica, é muito elemento diferente para o público, para aquele público, né? Para aquela plateia. Talvez se a peça tivesse estreado na Europa, não sei se Londres, mas na França, em Berlim, enfim, talvez tivesse tido outro destino, outra compreensão. Mas o fato é que na Broadway ela foi rejeitada. E aí, as outras encenações de Camino Real, que foram acontecendo nas décadas seguintes, elas foram ganhando mais a simpatia e a compreensão. Hoje a peça é muito mais compreendida, mas ela ainda não é uma peça que gostem do Tennessee, porque acham que foge muito do Tennessee, que é o Tennessee legal, entendeu? Que é do drama familiar, do realismo psicológico, daquilo que as pessoas querem ver no Tennessee. Né? Não tem ali não tem uma Blanche, não tem uma Amanda Wintour. Né? Os personagens são alheios a esse tipo de estrutura. Então, eu acho que é uma peça que nasceu assim mesmo. Ela nasceu para não dar certo naquele momento. Ela foi dar certo 60 anos depois, no palco, né? Na encenação. E sobre o narrador, eu acredito que sim, teria que ter uma ampliação do papel de narrador, porque, vejam, quando eu falei de uma peça estranha, eu mostrei para vocês que a encenação dos Estados Unidos, que colocou uma peça estranha junto com outras peças do Tennessee, eles criaram uma figura de um narrador para poder dar junção entre uma peça e outra, para poder dar liga para o público. Eu acho que essa peça teria que fazer a mesma coisa. Lá teria que fazer a mesma coisa. Apesar de ser da cultura de lá, dos temas de lá e tudo mais, muito tempo se passou e muita coisa precisa digamos assim, de uma dica que o narrador talvez pudesse dar. Então, eu acredito que sim. Ok. Pergunta ou comentário do Dante Passarelli. Teve algumas montagens recentes, não de Ten Block, mas de Camino Real, dirigida pelo Calixto Vieito, em Chicago, 2012, e Sebastian Niblin, no Münchner Kammerspiel, 2015, que parecem trazer à atualidade seus pontos nevrálgicos, inclusive esteticamente falando. Eu acho que essa é uma questão muito importante, Dante. Eu não conheço o trabalho desses grupos com Camino Real, mas é uma peça que ela dá margem, tanto o Ten Blocks quanto o Camino Real, elas dão margem para diálogo com os problemas dos nossos dias. Né? Quer dizer, nós continuamos vendo esse capitalismo avassalador destruindo as pessoas sem qualquer reflexão mínima, nós estamos vendo o fascismo avançar no mundo e em diferentes formas e colorações, mas enfim, nós estamos num processo em que a democracia está muito em xeque e a peça trata disso. Quer dizer, eu acho que hoje você colocar uma peça dessa em cena importa muito mais o que você vai conseguir estabelecer de diálogo com o que era a proposta, e isso hoje, do que tentar configurar o que está lá na peça apenas. Porque senão vai ficar uma coisa sem muita ligação. Né? Então, eu acho que o trabalho do encenador nesse sentido é procurar isso, o que a peça diz hoje, e trazer os elementos de hoje, colocar os elementos que são fartos, né, nessas questões, e esse romantismo que continua em diferentes versões, mas, quer dizer,
nós ainda estamos num universo em que há esse romantismo continua, essa idealização, essa tentativa de sobrepor ao real o ideal, né, de mudar o mundo mesmo, de não olhar não aceitar o mundo como ele é, mas tentar colocar violetas ali nas fendas para ele ir rachando. Nós ainda temos, nós somos pessoas, temos um grande número de pessoas assim ainda, né, um número expressivo. E é o que resiste ao mundo não, em vários aspectos, inclusive no Brasil, a não ter cedido totalmente a loucura a que nós temos vivido desde 2013. Então, acho que essa junção é importante. E esses exemplos que você trouxe, eu vou até anotar depois para procurar, para saber, tentar ler, né, nessas línguas aí que apareceram, qual foi a abordagem que eles usaram. Né? Eu acredito que sim. Pergunta Jonathan Renan Souza. Achei essa peça bastante interessante, sinestésica, em alguns momentos poluída, entre aspas, as duas, por ser muita coisa junto ao mesmo tempo. Aproveitando a pergunta do Agenor, em uma montagem hoje, o que você acha da representação latina e romani, cigana? Jonathan, você se refere a ser feita uma representação latina e romani dessa peça? Não, desculpa, a representação latina da América Latina, né, das Américas, e romani cigana da personagem. Olha, eu não tratei muito desse aspecto na peça, na minha fala, porque, enfim, o tempo era limitado. Mas na tese eu trabalhei um pouco isso, quer dizer, como que o William se apropria dessas coisas e o que ele lia, o que ele estudava para criar essas coisas. E há autores que tentam achar uma coisa aqui e outra ali e acham, descobrem coisas interessantes, mas havia amigos e pessoas que diziam, olha, o Williams ele era muito mais de pegar uma coisa pela ideia do que fazer um estudo apropriado e com esse estudo criar. Né? O próprio Gore Vidal falava isso, né? Que o Williams ele lia um pouco de alguma coisa e ele já ia escrever a partir daquilo. Ele não era um recriador, digamos, que precisava de muita sustentação teórica para fazer o que ele queria. Então, o que eu acho que ele faz nessa peça, quer dizer, essa representação latina e romani, é a representação dentro dos interesses do que ele quer mostrar, entendeu? Dentro desse universo onírico e tudo mais. Ele não está tentando representar o que são os ciganos, o que são as pessoas das Américas, os latinos. Ele está num universo ali de um mundo em que o fascismo está ganhando espaço, né? A democracia está perdendo, o fascismo ganhando, e ele cria essa fantasia, né? E essa fantasia a partir de termos de personagens que são, digamos, interessantes para o que ele quer mostrar. Eu acho que, por exemplo, pessoas que sejam ciganas e que hoje vão ler essa peça, podem, numa questão de identitária, elas podem se ofender, inclusive, com o que ele faz, porque ele mostra ali os ciganos como pessoas, enfim, bastante duvidosas. Embora a Esmeralda lá no final solte uma lágrima, mas eu não vejo problema no sentido da representação, né? Até porque a gente tem que olhar para a época. Todo mundo representou alguém mal um dia, todo mundo que escreveu representou alguém mal um dia. Essas discussões de identidade, elas têm sido muito fortes de um tempo para cá, e elas vão, obviamente, mudar a escrita dramatúrgica em vários níveis, mas as coisas não vão poder deixar de ser representadas. Elas vão ganhar outras formas, outros cuidados, talvez. Mas eu acho que a peça ela cumpre o papel, né, de demonstrar, de representar aquilo que ela se propõe. O Luiz Márcio, ele sinaliza aqui que tem no YouTube tem um trecho da versão de 66 desta peça para a TV, com o ator Martim jovenzinho, e ele deixa o link. Obrigado, Luiz Márcio.
Certo, eu sobre o filme, eu optei por não falar nada, nem que havia a versão fílmica. Mas é bom o Luiz ter colocado, porque é que não ia dar tempo de fazer nenhuma menção. E você quer falar alguma coisa agora ou ainda não? Não, sobre o filme não, sobre o filme não. Eu vi o filme há muito tempo e eu não teria nada. Acho que a única coisa que talvez seja interessante falar. Não, deixa para lá. Eu depois mando para vocês. Isso. Eu não vou falar, não, eu vou mandar. Aí fica como surpresa. Curiosidade. Ótimo. Alguém quer fazer mais alguma pergunta, pessoal? Por enquanto, não. Fulvio, agradecemos muito as suas aulas, muito boas, excelentes, e suas considerações finais aí para a gente passar para o próximo bloco, que vai ser com Luiz Márcio, não é isso? Isso. Bom, eu quero agradecer a todos vocês pela confiança, por terem estado juntos aqui nessas 4 aulas. Foi um prazer preparar e poder dialogar com vocês. Eu quero ainda, no final do curso, reenviar para vocês a tradução de Velas ao Sol e dessa peça, de Ten Blocks, porque como eu as fiz, eu entreguei bem próximo da aula, eu não tive tempo de fazer uma revisão mais apurada. Embora eu acho que quem escreve nunca revisa tão bem. Mas agora, relendo para preparar as aulas, eu fui percebendo erros aqui e ali que eu gostaria de corrigir e de entregar para vocês uma versão o mais corrigida possível, ainda que não seja uma versão perfeita, mas o mais corrigida possível. E se alguém leu e por um acaso anotou, pode me mandar também, que eu incluo as correções lá. E para que vocês depois também, se quiserem colocar esse material para circular, coloquem, porque a ideia é que as pessoas leiam essas peças, né, que as traduções não fiquem só aqui com a gente no curso. Para mim foi muito bom, eu achei o nível de discussões assim maravilhoso, ótimo a poder falar sobre isso e poder mostrar um Tennessee que não é aquele do cânone e que também essas peças que a gente está tratando aqui, as minhas, as do Luiz, a gente não precisa querer incluí-las no cânone. A questão não é essa, a questão é pensar num autor que estava num dinamismo tão profundo e tão maravilhoso, pensando o seu tempo e a sociedade, e produziu essas peças que a gente mal ouve falar, mal sabe que existem, porque essas do cânone muitas vezes sufocam as outras. Né? Quer dizer, não é a intenção do autor que isso aconteça, mas é que os próprios procedimentos de publicação, de encenação, muitas vezes, não vão privilegiando os outros escritos. Então, a gente está procurando, com esse curso, fazer isso. Dar uma olhada ao redor, digamos, do que está no cânone. Então, é isso, gente. Muito obrigado e desejo ao Luiz que as 4 aulas dele sejam... que ele se sinta tão bem quanto eu me senti nessas 4 aulas aqui com vocês. Muito obrigado e um abraço. Boa noite. Obrigado a você, Fulvio. O pessoal está agradecendo também, o Dante, o Esteban, a Bela, o David, agradecendo as traduções que você realizou, o João Dóia, o Daniel, o Luiz, Diogo, Suri, Tayane, bom, todo mundo, Oberdan, Juliana, Flávio, agradecemos muito. Eu gostaria de pedir ao senhor Luiz Márcio que desse uma palavra inicial do que a gente vai ter daqui para frente. Luiz, por favor. Bom, vocês tiveram a oportunidade de conhecer um Tennessee e eu acho que pouquíssimas pessoas no Brasil, talvez na América Latina, conheçam, que a gente tem no Fulvio uma pessoa de raro conhecimento, né? E vocês vão ver comigo peças igualmente desconhecidas, mas é uma outra abordagem que eu vou levar no sentido de falar um pouco de um movimento social, político, histórico muito diferente. Nós vamos falar da contracultura, nós vamos falar
de um teatro diferente que surgiu nos Estados Unidos a partir da década de 50 e que se consolidou, esteve no seu auge nos anos 50, que era o off e o off-Broadway. E como o Tennessee frequentava esses lugares e ele então trouxe essas estéticas dos anos 60, do teatro alternativo, do teatro político, desse off, para a sua escrita. A gente vai ver um Tennessee politicamente mais aberto, sexualmente mais aberto, e definitivamente não só ele não só não realista, mas também antirrealista. A sua grande decisão, corajosa decisão, a sua ação política maior foi ele ter ido contra o sistema, ido contra o teatro comercial, e diferente do Eugene O'Neill, que teve muitos problemas de saúde no final da vida, que a mulher dele, Carlota, escondeu de todo mundo, então ninguém sabia o que ele estava passando naquele momento da sua vida. O Tennessee abriu para todo mundo o que ele estava passando. Ele dizia para todo mundo que ele era dependente de drogas, ele dizia para todo mundo que ele tomava remédios, e ele dizia para todo mundo que ele era gay. A gente vai ver um movimento muito grande de preconceito contra o Tennessee, por ele ter exposto a sua vida desregrada e a sua vida, a sua sexualidade. Isso contribuiu enormemente para as críticas negativas e para que o público se afastasse da sua obra, e a sua obra desse período, dos últimos 25 anos, 23 anos da vida dele, ficou engavetada por muitos anos e não chegou para nós no Brasil. Quando, nos Estados Unidos, quando foi descoberta, nos anos 90, começou um grande processo de releitura e redescoberta da obra do Tennessee, que não chegou para nós aqui no Brasil. A gente estava num outro momento do teatro brasileiro, nos anos 90, e a gente, então, virou as costas a isso, e nós não trouxemos a questão do Tennessee. A gente abriu um pouco mais para o teatro inglês, para Sarah Kane, para o In Your Face, a gente abriu para outras questões do teatro pós-dramático, e mal a gente sabia que estávamos dando as costas para um dos pais do teatro pós-dramático, que foi o Tennessee. Hoje a gente pode dizer isso, com esse distanciamento histórico, depois de ter passado aí entre 40 e 60 anos, bem claro o trabalho que ele fez, passando por Brecht, por Pirandello, por Beckett, Pinter, Jean Genet e tantos outros, que ele fez uma obra ímpar, muito diferente. Então se preparem, porque as obras que vão vir são muito diferentes de tudo que vocês viram até agora. Ok, ótimo. Vamos lá. Pessoal todo preparado para o segundo tempo do curso. Fúvio, Luiz, todos e todas, muito obrigado. Tenham um excelente fim de semana aí. E semana que vem, segunda fase do curso. Um abraço, tudo de bom. Até mais. Tchau, tchau.